Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, irmão e irmã que está assistindo esse vídeo agora. Vamos continuar o estudo que nós temos seguido na nossa escola dominical. E hoje o texto é de Êxodo, capítulo 20, os versos 16 e 17. Precisamos ter em mente que todas as pessoas passam algum tipo de testemunho. No seu caminhar, no seu conviver, os vizinhos quando ouvem o que acontece dentro da nossa casa, lá no trabalho, na escola, andando na rua, todos nós estamos transmitindo alguma mensagem. E essa mensagem que estamos transmitindo é um testemunho que estamos passando. E as pessoas olham para nós e vão enxergar alguma coisa acerca de nós. O problema é quando nós estamos nesse mostrar aos outros o que nós somos, mostrando algo que é falso, algo que não é real, algo que nós não somos. Estamos passando um falso testemunho. Estamos também passando um falso testemunho quando dizemos para as pessoas, muitas vezes por medo da reação que vão ter, falando com pessoas mais importantes, famosas, ou pessoas que têm autoridade sobre nós, no nosso trabalho ou em qualquer outro lugar que estamos, quando a gente fala para eles coisas que o nosso Deus não aprova, a gente sabe que Deus não aprova, mas a gente ameniza. A gente fala, Deus não olha para o pecado, Deus olha para a pessoa, Deus está preocupado com a pessoa. É verdade que Deus se preocupa com a pessoa, mas Deus quer que cada um de nós abandonemos os nossos pecados. Isso inclui todo mundo, não tem exceção. Todos nós temos pecados que precisamos abandonar. E Deus chama o pecado de pecado. Quando a gente quer amenizar a situação diante do mundo, querendo não sofrer retaliações, não sofrer problemas por causa daquilo que a nossa fé na Bíblia, a nossa fé em Deus pode provocar, algumas pessoas amenizam, algumas pessoas passam a defender coisas do mundo que a Bíblia condena. E aí a gente vem ver pessoas, irmãos, falando, mas Deus ama, Deus perdoa, Deus é misericordioso. Tudo isso é verdade, mas Deus também é muito sério com relação ao pecado. A Bíblia deixa muito claro que o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, qualquer pecado que as pessoas estão cometendo, estão separando elas de Deus. E quando a gente ameniza essa situação e a gente fala que está tudo bem, não está tudo bem. Nós estamos dando um falso testemunho. Muitas vezes esse falso testemunho é provocado pelo medo de ser perseguido, pelo medo de sofrer um dano, de ver a sua família sofrendo, de ver os seus amigos e familiares sofrendo. Mas isso, na verdade, é um temor estranho. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Qual é o medo, então, da perseguição? Nós estamos com medo da Bíblia se cumprir na nossa vida? Nós corremos o risco a todo momento. Todos nós que quisermos viver a palavra de Deus, estamos correndo sempre o risco de sermos perseguidos. E esse medo não pode nos levar a pecarmos mais ainda, dando um falso testemunho, escondendo a verdade das pessoas, disfarçando a verdade, abrandando a verdade. Não, Deus é Deus. E Deus ele tem um ponto muito claro acerca do que ele considera certo ou errado. E a gente não pode baratear essas coisas de Deus, porque nós vamos estar dando um falso testemunho. Uma questão bem atual e que compromete todos nós, estamos a todo momento correndo esse risco, são das chamadas hoje em dia fake news. Nós podemos muitas vezes estar transmitindo uma mentira, transmitindo algo que não é real, algo que não é concreto. Até muitas vezes historinhas de que o primo de um amigo meu ou um conhecido meu fez, passou por isso, acabou de ver a tal coisa, e a gente vai reproduzindo sem conferir a fonte. Nós estamos transmitindo uma mensagem falsa. Nós também estamos colaborando com o falso testemunho. Numa época em que está abundante no meio da internet as fake news, nós, povo de Deus, precisamos estar alertos. Porque se nós nos envolvemos e nós reproduzimos as fake news, ainda que ingenuamente, nós estamos sim dando um falso testemunho. Por isso é bom verificar sempre a fonte, quem é que está falando, onde que foi a primeira pessoa, a origem daquela notícia, para a gente conferir se ela é verdadeira ou falsa, evitando assim de dar um mau testemunho, ou um falso testemunho.
O verso 17 está nos chamando a atenção para que a gente não venha a cobiçar, a desejar alguma coisa que é do meu próximo. Que eu não cobice a casa, não cobice a mulher, não cobice o servo, não cobice o boi, o jumento, o carro, a televisão, as viagens que aquela pessoa faz, que eu não cobice o tamanho da casa daquela pessoa, que eu não cobice nada que é do próximo. Esse texto ele está nos chamando não apenas para uma questão do pecado de eu estar cobiçando, mas também é verdade que aqui está implícito o pecado de eu não ser grato a Deus pelo que Deus me deu. À medida em que eu fico cobiçando o que aquele outro tem, eu estou achando que Deus deu mais para ele do que para mim. Eu mereço tanto quanto ele porque Deus não deu para mim. E esse sentimento diante de Deus é pecado. E esse sentimento nos leva à cobiça, nos leva à inveja, nos leva a desejar ter aquelas coisas. Nós não precisamos ter aquelas coisas. Nós podemos ter coisas diferentes e sermos felizes com as coisas diferentes que nós temos. Ninguém é igual, todos nós somos diferentes. Felizmente, nós vivemos numa sociedade que permite e defende o direito de propriedade. Cada um de nós pode ter aquilo que deseja. E esse texto até está falando de cada um ter aquilo que deseja. Ou seja, não é para algo ser geral de todo mundo, ser o Estado dono de todas as coisas. Não, está falando de nós sermos donos de coisas que nos traz satisfação, que nos apraz, coisas que a gente gosta, tem prazer naquilo. E nessas coisas nós devemos estar agradecendo a Deus pelo que Deus nos deu. Um coração grato. Se eu tiver um coração grato pelo que Deus me deu, satisfeito com aquilo que Deus me deu, eu não vou cobiçar as coisas do outro. Eu não vou querer ter aquelas mesmas coisas do outro. Eu vou querer ter coisas diferentes, que são as minhas. Então, não cobice. Não cobice. O que é do outro, é do outro. Se foi Deus quem deu, Deus sabe por que deu. Mas não é Deus, ele não é crente, ele é um ímpio, pecador. Bom, Deus permitiu. Deus deixou ele ter aquilo. E Deus deixou você ter o que você tem. Deixou eu ter o que eu tenho. E nessa relação de permissão e de ajuda que Deus nos deu, nós devemos ter um coração grato, para que a gente não venha a pecar duplamente contra o Senhor, cobiçando o que é do próximo e também não sendo grato pelo que Deus nos tem dado. E assim, irmãos e irmãs, estamos finalizando o estudo dos 10 mandamentos. No próximo estudo nós vamos continuar no texto de Êxodo 20, mas os 10 mandamentos terminam aqui no verso 17. Tem hora que parece fácil, tem hora que parece difícil, no entanto, para a nossa carne, tudo é difícil fazer a parte do que é correto. Mas nós, com o auxílio do Espírito Santo, podemos buscar uma vida mais e mais de santidade, cumprindo o mínimo da lei, que são esses 10 mandamentos que o Senhor nos ensinou e nos orientou a praticar. Que Deus abençoe a todos vocês e que mais e mais a nossa vida seja edificada pela palavra do Senhor. Amém.